Meus amigos de Facebook, estou gravando esse vídeo aqui para dialogar com vocês sobre a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, né? Nessa viagem, o governo ofereceu aos Estados Unidos a base de Alcântara, o fim dos vistos para turistas, a ajuda em possível intervenção à Venezuela e a importação de trigo sem impostos. Em contrapartida, o Bolsonaro recebeu uma camiseta e uma promessa de ajuda ao Brasil para entrar na OCDE, né? Antes de começar isso, é muito importante que fique claro que os Estados Unidos ele tem o interesse, né, de enfraquecer os governos do BRICS, como a China, a Rússia, além do Irã e a Venezuela, por interesses do petróleo, né? A gente sabe que ainda o petróleo é a principal fonte de energia que move o mundo. O fim dos vistos para turistas me deixa meio frustrado por ver muitos amigos meus apoiando essa proposta como se fosse bom para o Brasil, né? Como se estivesse dando o primeiro passo para que seja menos rígido o visto de americano para o Brasil. Em primeiro lugar, no mercado internacional, né, no direito internacional, os países eles agem com reciprocidade, ou seja, se o Brasil liberou o visto, deveria os Estados Unidos também fazer a mesma coisa. E não é o que se pretende fazer, porque a política antimigratória dos Estados Unidos ela, ela é extremamente restritiva. Inclusive, o nosso presidente Bolsonaro, a entrevista à Fox News, disse sobre essa política que a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções, nem quer fazer e quer fazer mal aos americanos, né? Quer trazer problemas aos americanos. Ou seja, você, meu amigo que mora nos Estados Unidos, que vai viajar para os Estados Unidos, né? A gente brasileiro que é um povo tão receptivo que gosta de viajar também pelo mundo, a gente, quando vai para os Estados Unidos, a gente está querendo fazer um mal ao norte-americano. Isso coloca o Brasil em uma questão de inferioridade aos outros povos, né? O Brasil não é superior a ninguém e nem muito menos inferior a nenhum outro povo. Nós temos que trabalhar na questão de igualdade. Não é o Brasil acima de todos, é o Brasil ao lado de todos. É essa que tem que ter uma visão de um governo que não tem que ser movido por questões ideológicas, né? A política internacional ela tem que ser feita com todos os povos, com a Rússia, com os Estados Unidos, com o BRICS, com o Mercosul, né? Eu, analisando os dados da balança comercial do Brasil, se mostra que o principal negociador com o Brasil é o primeiro lugar, disparado, China. Em segundo lugar é o Mercosul, né? Em terceiro lugar vem os Estados Unidos. Enquanto país, os Estados Unidos é segundo, mas para deixar claro para você que o Mercosul se negocia o dobro do que se negocia com os Estados Unidos, né? E esse governo coloca uma política que não tem visão com os outros países, né? Um governo tem que dialogar com todo mundo, com todos os países, uma política externa tem que fortalecer o BRICS, tem que fortalecer o Mercosul, sim, tem que negociar com os Estados Unidos, sim, tem que se negociar com a China, mas o que a gente vê é uma restrição da política internacional entre Brasil e Israel, entre Brasil, Estados Unidos e Israel. Ou seja, esses países não são suficientes para se fomentar uma economia, uma política internacional no Brasil. Inclusive, quando o Bolsonaro propôs mudar a embaixada em Israel, os árabes pararam de importar carne e isso traz uma perda significativa para o Brasil. Tem uma guerra comercial hoje entre os Estados Unidos e a China, que os Estados Unidos quer se perpetuar como a maior potência do mundo, e o Brasil fica se posicionando a favor dos Estados Unidos. Não, o Brasil tem que negociar com todo mundo. Inclusive, os chineses pararam de importar commodities do Brasil para importar diretamente dos Estados Unidos. Então, isso me preocupa muito, as pessoas achando que o visto vai fazer com que mais americanos venham investir no Brasil, que não vai vir. Quem vem investir no Brasil é o quê? Se o governo investir em infraestrutura, né, melhorar a condição social do seu povo, isso vai trazer investimento para o Brasil.
principalmente infraestrutura, não é se fazendo reforma da Previdência, que eu vou abordar em outro vídeo, não é flexibilizando as relações de trabalho. O mais importante para o empresário é infraestrutura, é isso que é o coração de qualquer grande empresa que quer se instalar no Brasil. E o povo tem que ter condições econômicas para consumir o produto deles, não empobrecendo o povo. Então, o fim do visto para o turista americano em nada vai melhorar a vida do Brasil. E a base de Alcântara infringe a soberania brasileira, né? Você vai, em nome de lançamento de foguetes no Brasil, você pode espionar todos os recursos estratégicos que tem no Brasil, né? O próprio petróleo, né? Os recursos minerais, os recursos Amazônia, água, pode se mapear tudo, gente. Tudo, tudo. E é tão lucrativo esse acordo que o Brasil fez que eu pesquisei aqui em várias matérias, não se tem os valores, o governo não anunciou os valores. Né? Quanto à intervenção na Venezuela, graças a que a gente tem alguns militares que têm um QI mais elevado que o nosso presidente, se interviu, porque já era para o Brasil estar guerreando com a Venezuela, só a gente vê os últimos acontecimentos. Os militares precisaram interferir e, inclusive, procurando matéria sobre o tema, há militares dizendo que espera que o Bolsonaro não tenha se comprometido em intervir na Venezuela a mando dos Estados Unidos, porque vai ser extremamente prejudicial para o nosso povo, que sempre foi visto como um povo pacífico, acolhedor pelo mundo inteiro, né? E a questão do trigo, tudo o que é exportado e importado, a gente tem alíquota que inclusive vai para a tua previdência. A partir do momento que você começar a importar trigo, além de colocar o Brasil como submisso para satisfazer interesse americano, né, do agronegócio americano, importar e não taxá-los, você está colocando o seu país em segundo plano, inclusive a previdência do teu pai, da tua mãe, né? A sua previdência no futuro, que já dizem que tem déficit, eu vou aprovar, a gente vai abordar em outro vídeo, vai agravar mais ainda a situação da previdência. Em relação à entrada na ODCE, né, o Brasil vai entrar como um país desenvolvido. Hoje o Brasil, no mercado internacional, o Brasil está na Organização Mundial do Comércio, ele tem umas certas proteções por ser país em desenvolvimento. A partir do momento que você abrir essa bandeira, em nada vai te ajudar, a não ser aplicar ainda no teu país, que você vai ser obrigado a mudar várias legislações, uma economia de mercado. Você vai tratar cada vez mais os desiguais de forma igual, né? A gente está indo na contramão de uma política que venha diminuir as desigualdades sociais, venha diminuir a pobreza, venha diminuir a violência, né? E outra coisa que me preocupou muito, já para finalizar o vídeo, é a questão, amigos meus dizendo que o grande problema do Brasil é a corrupção, que o povo está cansado de corrupção. Em primeiro lugar, né, referente a este tema, um, trafic, um político bandido, ele é como um passarinho no tráfico. Ele só faz aquele papel sujo de catar e levar a droga até o usuário. O verdadeiro traficante está dentro dos condomínios, né? Estão protegidos e a polícia entra tirando dentro da favela. É a mesma coisa o político, o bandido, o verdadeiro bandido nem mora no Brasil. O verdadeiro bandido é multimilionário, é bilionário, são grandes banqueiros. É só a gente ver as delações, quem ameaçou fazer delação contra banco, abafaram as delações, gente. É esse tipo de corrupção que tem na sociedade. A gente é criado com espírito de vira-lata, tão vira-lata, que é perigoso a gente acreditar que a crise mundial que teve em 2008 foi um brasileiro que foi lá e levou o vírus e contaminou o sistema bancário e o sistema imobiliário dos Estados Unidos, porque a gente é colocado uma questão
do Brasil, o brasileiro está sempre se inferiorizando. A gente está sempre se inferiorizando e colocando como submisso. E essa prática, né, essa construção ideológica vem desde a escola, né? Desde os livros de histórias nos colocam isso. Né? Eu estava lendo alguns livros de alguns sociólogos, tem vários que apontam, vários livros de histórias que a gente estuda durante a vida, como do próprio Sérgio Buarque, que é o pai do Chico Buarque, ele deixa a gente a se inferiorizar frente aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, desde após a Segunda Guerra Mundial, fez uma campanha tremenda para divulgar a sua ideologia, divulgar como um padrão de sociedade para o mundo, e a gente brasileiro, a gente é tão vira-lata que a gente já se antecipou isso. Os nossos historiadores já ajudavam a construir esse discurso muito antes da Segunda Guerra Mundial, desde a década de 30. E esse tipo de política nos coloca ao ponto do que a gente acha, vamos vender tudo, já que a gente não sabe administrar, a gente entrega para os americanos administrarem para a gente. A gente aceita isso. Então, isso me deixa muito preocupado, né? E para estar finalizando aqui, eu vou finalizar com uma frase do Malcolm X. Na parte que está jornais, vocês interpretam também questão de fake news, questão de WhatsApp e redes sociais. Ele dizia o quê? Se você não for cuidadoso, os jornais terão você odiando as pessoas que estão sendo oprimidas e amando as pessoas que estão fazendo a opressão. Muito obrigado aí, valeu.